Olá, alunos do POD, tudo bem? Hoje nós vamos abordar alguns conteúdos que não são próprios da análise combinatória, tá bom? Mas que eles podem ser usados e são muito usados como algumas ferramentas para compreensão de alguns cálculos, de algumas situações e problemas, tá? Que é a paridade e os conjuntos numéricos, tá bom? A princípio, a gente vai começar estudando um pouco da uma introdução mais afim sobre os conjuntos numéricos, os principais conjuntos numéricos, algumas coisas que a gente pode fazer com esses conjuntos, como que a gente denomina eles, como que a gente trabalha com esses conjuntos, como a gente encontra o elemento de um conjunto, como que a gente cita o elemento de dado conjunto, quais as quais quais os cálculos que a gente pode fazer com determinados conjuntos também. E os principais conjuntos que a gente vai trabalhar e que vai aparecer em alguns exercícios, na maioria dos exercícios, pelo menos, tá bom? Na paridade, a gente vai estudar depois um pouco sobre paridade, como que a gente denomina também um número par, um número ímpar, e para que ele vai servir num cálculo ou numa prova de cálculo quando a gente for fazendo uma Olimpíada, tá bom? A princípio é isso, tá bom? São esses dois conteúdos que a gente vai trabalhar hoje nessa aula. E a gente vai tentar resolver também um pouco dos exercícios daquela lista que eu mandei essa semana para vocês, tá bom? Alguns exercícios daquelas listas que também eram sobre os conteúdos que a gente ia abordar hoje e alguns conteúdos que a gente abordou na última semana de atividades, tá? Mas a princípio, o conteúdo hoje vai ser esse, paridade e conjuntos, tá? A gente viu na última aula a teoria dos conjuntos e hoje a gente vai aplicar esses conjuntos em alguns exercícios, ok? Eu já expliquei para vocês que o conteúdo da nossa aula hoje vai ser conjuntos numéricos, tá bom? E a gente vai começar com como que a gente denomina esses conjuntos, tá? O que são os conjuntos numéricos? Então, como o nome já indica para a gente, conjunto, a gente pode pensar em algo como uma coleção de coisas, tá? Na matemática vai ser uma coleção de números, uma coleção de ordem ou algo do tipo, tá bom? Mas principalmente isso, uma coleção de coisas, tá? É a classificação dele, isso, que seguem uma mesma regra. Essas coisas elas devem ser iguais ou devem seguir uma mesma ordem, uma mesma regra, uma mesma lei, tá bom? Alguns exemplos que a gente pode dar de conjuntos é o conjunto, né, de todos os alunos do pote, por exemplo. Vocês que estão na aula agora, por exemplo, formam um conjunto que eu posso denominar e que estão sobre uma mesma regra, que são o conjunto de todos os alunos do pote. Por exemplo, eu não poderia dizer que eu estaria no meio desse conjunto porque eu sou o professor no pote, vocês são os alunos, então não faz parte do mesmo conjunto, certo? Essa é a classificação de conjunto. Outro exemplo é o conjunto dos números ímpares, dos números inteiros ímpares, por exemplo. O conjunto de números divisíveis por 5 e a gente pode brincar muito com esses conjuntos, tá? Ele é algo muito amplo, a gente pode brincar bastante com esse elemento que a gente usa na matemática, tá? Os objetos dentro de um conjunto são chamados elementos, tá? E os agrupamentos, como a gente agrupa esses elementos, a gente faz eles entre chaves, tá? Então, por exemplo, diga-se que eu faço parte do conjunto de alunos do pote, tá? Conjunto de todos os alunos do pote. Suponha que eu faça parte desse conjunto. Eu sou um elemento dentro desse agrupamento no conjunto, tá bom? Tá, os principais conjuntos que eu disse que a gente ia abordar são o conjunto dos reais. Eu acredito que em Olimpíadas, em avaliações, são os únicos números, perdão, o único conjunto que a gente vai trabalhar a fim mesmo que vocês vão estudar e vão precisar realizar algum tipo de exercício, tá? Dentro do conjunto dos reais, a gente tem vários subconjuntos, tá? Em ordem de dentro para fora, por exemplo, a gente tem os naturais, né? O conjunto dos números naturais,
que são esses que a gente conta, geralmente. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente, tá? A gente não tem 0,1, 0,2, 2,5, por exemplo. Não, os naturais é só o número, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinitamente. Porém, são todos os números positivos. Eu não posso dizer que, por exemplo, menos 1 está no conjunto dos naturais, porque ele não está, tá bom? Depois dos números naturais, a gente tem os números inteiros, tá? Os números inteiros, ele abrange os números naturais também. Então, os números inteiros são todos os números, incluindo os negativos. Então, 0, 1, 2, 3, 4, que é os naturais, mais os inteiros, que é menos 1, menos 2, menos 3, e assim por diante. Infinitamente, tá? Depois dos números inteiros, a gente tem os números racionais. Como os números inteiros abrangem os naturais, os racionais vai abranger os inteiros e também os naturais. Então, são todos os inteiros, frações, dízimas periódicas ou não periódicas. Por exemplo, uma fração 7 por 7 é 7, perdão, 7 sobre 5, menos 2 dividido por 1, 0,87878787, 0,33333. Esses são os racionais, incluindo menos 1, menos 2, menos 3, o 0, 1, 2, 3. Então, a quantidade de elementos nesses conjuntos elas vão aumentando, já que ele abrange os conjuntos inferiores, certo? Os irracionais, ele está no conjunto dos reais também, tá bom? Só que ele não abrange os racionais, nem os inteiros e nem os naturais. Eles são todas as dízimas não periódicas, tá? E todos os números que não podem ser descritos em forma fracionária. Como assim? Raiz de 2, raiz de 3, π, o número π ele não pode ser descrito como forma fracionária, como uma fração, tá bom? Então, π é um número irracional, raiz de 2 vai ser um resultado irracional, raiz de 3 também vai ser um resultado irracional, tá? E os números reais são todos esses números, todos esses conjuntos, tá? Os números reais, ele tem os irracionais, os racionais, os inteiros, os naturais. Então, os números reais, ele é infinitamente infinito, tá? Então, esses são os principais conjuntos que a gente vai trabalhar, né? Ou seja, o conjunto dos números reais, como eu disse, os naturais, os inteiros, racionais e os irracionais. E a gente pode brincar bastante com esses conjuntos para entender um pouco melhor sobre o que é o conjunto numérico e sobre quais as operações que a gente pode fazer entre esses conjuntos, tá bom? Então, como a gente pode denotar um conjunto? A maneira mais comum que a gente denota um conjunto, ou seja, a maioria das vezes que vocês forem estudar sobre conjunto ou fazer um exercício de conjuntos ou uma resolução que precise denotar um conjunto, a principal maneira é entre as chaves, né? E aí a gente precisa dizer que o conjunto, né, dá um nome a esse conjunto, por exemplo, lá tem os inteiros naturais e aí depois a gente diz o que tem dentro deles. Então, por exemplo, eu vou denotar o conjunto dos números, perdão, o conjunto dos alunos do pote, por exemplo, que eu dei exemplo lá em cima. Se eu quiser dizer para alguém ou mostrar para alguém esse conjunto, eu precisaria dar um nome a esse conjunto, geralmente é uma letra maiúscula, tá? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, por aí afim, tá? Então, geralmente a gente usa uma letra dessa para denotar um conjunto. E aí eu posso, por exemplo, pegar a letra A, tá? Então, o nome do conjunto dos alunos do pote é a letra A. E aí eu abro a chave, como eu disse lá em cima que ele precisa ser denotado entre chaves, tá? E aí, dentro desse conjunto vai ter algo, né? Esse algo a gente pode denotar por uma incógnita. Eu vou usar a incógnita x, por exemplo. Tá, então dentro desse conjunto vai ter algo que segue uma ordem. Tal que esse algo é aluno do pote. Então aqui qualquer aluno do pote vai entrar nesse conjunto. Então eu preciso dizer que dentro desse conjunto tem um x, tal que
Esse X é um aluno do pote. Basicamente isso, um aluno do pote. Certo? Muito simples, como a gente denota um conjunto, tá? Porém, ele pode se tornar complexo, porque dentro dessas chaves, ele pode existir qualquer condição ou qualquer lei que vá denotar o que tem dentro desse conjunto, tá bom? Então, por exemplo, eu dei o exemplo do conjunto dos números inteiros ímpares. Como que a gente denotaria esse conjunto? A gente daria um nome a esse conjunto, certo? Então, alguma letra diferente da A que a gente já usou ali, porque, né, ele já tem uma nomeação lá no A. Então, eu vou usar o B. Então, a gente denominou aqui que esse conjunto vai se chamar B. E a gente tem que lembrar que a gente tem que dizer dentro desse conjunto, formular uma lei que dentro desse conjunto exista apenas os números inteiros ímpares, tá? Como que eu faço isso? Primeiro, a gente precisa ter noção de como a gente denomina um número ímpar na matemática. Isso a gente vai aprender daqui a pouco em paridade, mais a fundo. Em paridade a gente vai pegar a denominação de números ímpares e pares, tá? E aí, a princípio, para a gente denominar um número ímpar ou par, né, dizer a estrutura dele, a gente diz que ele é do 2k, tá? Um número ímpar, 2k mais 1. Esse k aqui, ele é qualquer elemento que pertence aos números inteiros, tá bom? Lembram lá o que a gente aprendeu ali? O que são os conjuntos inteiros? Dentre os principais conjuntos usados, os números inteiros são aqueles que abrangem os naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, e também os naturais negativos, menos 1, menos 2, menos 3, tá? Então é isso aqui. Então, o 2 vezes k seria 2 vezes qualquer um número positivo ou negativo, né, do conjunto dos naturais, mais 1, tá? Por exemplo, vamos pegar lá um elemento do conjunto dos naturais. 2 vezes 2, por exemplo, que é um número par do conjunto dos naturais, certo? 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5. Viram que a gente chegou no número negativo? Inteiro e negativo? Vamos pegar agora o número negativo aqui no lugar do k lá, que faz essa parte dos números naturais. Então, 2 vezes menos 5. 2 vezes 5, 10. Menos com mais, menos. Então, 2 vezes menos 5, menos 10. Mais 1, menos 11. Agora vamos pegar um número par de novo, negativo. 2 vezes menos 8, por exemplo. 2 vezes 8 é 16, menos com mais, menos 16. Mais 1, menos 17. Vocês viram que todos os resultados aqui deram um número negativo, mesmo o k sendo um número ímpar, um número par, sendo positivo ou negativo, sempre tivemos como resultado um número ímpar, tá? E que pertence aos naturais também. Então, essa daqui é a denominação do número ímpar. Então, sempre que a gente quiser dizer que a gente vai usar um número ímpar, sem que a gente tenha um número ímpar, possa ser qualquer número ímpar, a gente precisa usar essa denominação porque ele vai funcionar para qualquer elemento dos naturais, tá? Então, o número ímpar é 2 vezes k mais 1. Então, voltamos lá no conjunto. O conjunto B vai ser 2 vezes k mais 1, que é o número ímpar, tal que esse k aqui pertence aos inteiros. Viram só? Não é complicado, a gente precisa ter algumas noções de matemática um pouco mais pura para fazer essa denominação, tá bom? Mas é muito simples a gente a gente formular um conjunto, né? Um conjunto numérico. Então, os principais conceitos que a gente viu é que esse conjunto precisa ter um nome. Geralmente esse nome vai ser uma letra maiúscula do alfabeto, tá? Dificilmente vai ser usado o R, o N, o Z, o I, porque eles já são conjuntos nomeados lá nos números reais, tá?
que são os inteiros naturais e por diante. Então, esses não vão ser nomeados. Então, se você precisar fazer uma explicação que usa um conjunto, não denomina de jeito nenhum um conjunto já nomeado no conjunto universo lá, tá? Então, sempre busca outra letra. Mas é isso, basicamente isso. O nome dele vai ser uma letra maiúscula do alfabeto. Dentre os parênteses, a gente precisa formular uma lei a qual vai dizer quais são os números dentro dessa chave pra gente, tá? Como a gente quis nomear um número ímpar, a gente encontrou uma nomeação que funcione para todos os números naturais lá, e a gente disse que esse número ímpar é 2 vezes k mais 1, tal que esse k pertence aos inteiros. Isso vai sempre resultar num número ímpar, tá? Independente do elemento que eu coloque ali no número dos naturais. Claro. Certo? Esse E aqui é o de pertence, eu acho que eu não expliquei ainda para vocês, tá? Mas esse E significa pertence. Por isso que eu disse para vocês que o K pertence aos naturais. E esse E aqui cortado é o não pertence. Então, se eu quisesse dizer que não pertencia, então eu usaria esse E cortado. Então é isso. A gente aprendeu o básico, o que é os conjuntos, e a gente aprendeu a formular um conjunto, certo? Agora, a gente vai entrar para um conteúdo desses conjuntos, tá? A gente vai se aprofundar um pouco mais nas operações com esses conjuntos. A primeira coisa que a gente vai aprender vai ser a inclusão, tá? E a igualdade entre conjuntos. Deixa eu escrever aqui para vocês. Inclusão e igualdade entre conjuntos. Primeiro, eu acho válido a gente aprender o que é um subconjunto, tá? Um subconjunto, ele é um conjunto também, né? Que tenha os elementos que os elementos dele estejam contidos no conjunto principal, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui daquele conjunto que a gente fez ali dos números ímpares, tá? Como que a gente faria um subconjunto daquele conjunto? Olha só, conjunto B, né, o nome dele B, tal que tá, conjunto B, deixa eu pegar aqui, conjunto B, entre a chave 2 vezes k mais 1, que é a lei de formação desse conjunto, tal que k pertence aos inteiros. Como a gente faria um subconjunto desse conjunto principal? Vamos lá. 2 vezes k mais 1, tal que k pertence aos inteiros. Deixa eu copiar ele aqui, fica mais fácil. O subconjunto de B, para a gente determinar um subconjunto, primeiro a gente tem que se atentar ao nome agora, que vai mudar um detalhe. Para a gente dizer que ele é um subconjunto, a gente pode escrever ou um S embaixo, tá? Por exemplo, S minúsculo de B maiúsculo. Então, um subconjunto de B. Ou a gente pode dar um outro nome, uma outra letra para esse subconjunto, tá? Só que a gente tem que especificar que ele é um subconjunto do B, correto? Vamos lá, um subconjunto de B, a gente sabe que em B tem todos os números inteiros ímpares, tá? E agora nesse subconjunto ele vai pegar um pouquinho menos do que o conjunto principal, tá? O conjunto principal ele pega infinitos números, certo? Que são todos os elementos do conjunto dos inteiros. No subconjunto a gente não vai pegar todos, a gente não vai ter uma quantidade infinita. Ou pode ter, se a gente quiser escolher, por exemplo, os números inteiros positivos
ímpares ou os números inteiros negativos pares, tá? A gente pode fazer isso também. E vice-versa. Aqui eu vou diminuir um pouco, enxutar um pouco mais esse conjunto. Eu vou dizer que eu quero os números ímpares naturais, inteiros, os números ímpares inteiros, maior que 0 e menor que 10. Então eu coloquei mais uma lei, mais duas leis que vão estabelecer os elementos desse subconjunto, tá? Quais são? Que eles são inteiros ímpares, que eles são ímpares e pertencem aos inteiros, tá? Isso mesmo que eu tinha falado, né? Tá, então eles são ímpares e também são números inteiros. Tá, essa daqui é a lei que estabelece os elementos do conjunto B. Agora eu coloquei mais algumas condições, que são que ele precisa ser maior que 0 e também menor que 10. Agora eu tenho várias leis que vão estabelecer esses elementos, esse conjunto, e eu preciso explicar tudo isso dentro do conjunto ali. Como que a gente vai fazer? A gente precisa dizer que eles são ímpares, também são inteiros ali, como eu disse no B. Então a gente vai copiar primeiro aquela primeira parte ali, tá? 2K mais 1, tal que K pertence a Z. I, que é adição, então eu estou adicionando mais uma condição, a gente usa o pressuposto E. X vai ser maior que 0, então a gente coloca esse V para o lado, né, a boca aberta para o X e a flecha apontada para o 0, e menor que 10. Essa daqui é a lei de formação desse conjunto. A gente poderia só dizer, né, quais são os elementos dele, porque agora a gente não tem mais um conjunto com elementos infinitos. Agora a gente tem um conjunto que a gente pode citar os elementos, né? Porque, por exemplo, os números ímpares de 0 a 10, né, que é o que está pedindo o subconjunto, são 1, 3, 5, 7 e 9. Certo? Então a gente só tem 5 elementos desse conjunto e a gente pode também apenas citar eles, tá? Subconjunto de B é igual a 1, 3, 5, 7 e 9. Não tem problema nenhum, tá? Porque a gente tem uma quantidade finita de números, a gente pode citar ele num conjunto, então eu não preciso fazer todo essa coisa que a gente fez, porque viram que complica quando a gente vai explicar um subconjunto assim? Ele fica algo muito... Calma aí. E eu vou apagar esse aqui porque está junto com o V, né? Com o O. Então, E... Tá. Então, vocês viram que fica muito complicado se eu for criar toda essa lei de formação desse subconjunto, porque eu já tenho uma lei de formação prévia lá do conjunto principal e eu preciso adicionar mais algumas condições para a existência desse subconjunto, para a existência dos elementos desse subconjunto. Então fica algo muito grande, fica uma justificativa, muita condição para um elemento, para um conjunto. Se ele for finito e eu posso fazer essa escrita de cada elemento desse conjunto, eu uso os próprios elementos, eu coloco os próprios elementos igual eu fiz ali no subconjunto. Então o subconjunto B, subconjunto de B, vai ser igual a abre chaves, 1, 3, 5, 7, 9, fecha as chaves. Pronto, não tem nada de errado nisso, eu posso formular esse conjunto assim, posso denotar esse conjunto assim. Sem problema algum, tá?
Porém, por exemplo, se o nosso conjunto universo fosse maior, por exemplo, os números reais, então ficaria algo impossível da gente fazer. Então a gente teria que fazer toda aquela formulação da lei, da condição e escrever tudo isso dentro das chaves do conjunto, tá? Por que isso? Porque a gente precisa lembrar que no conjunto dos reais a gente tem infinitos números, né? A gente tem todos os conjuntos lá, os inteiros, os naturais, os racionais e irracionais, todos juntos, tá? Então, por exemplo, eu poderia só escrever 1, 3, 5, 7, 9? Não. Por quê? Porque tem o 1, tem o 0,1, 0,001, 001, 0001, entendeu? 0,0002, tem o π, tem o raiz de 2 aí nesse meio. Então, a gente não teria como fazer isso assim, citando elemento por elemento. Então, a gente precisa aprender a denotar esse conjunto pelas leis dele, que às vezes pode ser mais simples de se fazer, mesmo ficando algumas condições gigantes, tá? Tá, o que a gente precisa se atentar aqui sobre esse subconjunto? Se a gente precisa formular um subconjunto, a gente precisa ter noção de que esse subconjunto, os elementos desse subconjunto, estejam todos contidos no conjunto principal, que é no B. Se o B abrange todos os números ímpares naturais, então o número 1, o número 3, o número 5, o número 7, o número 9 também estão contidos nesse conjunto B, tá? Então aqui a gente não tem nenhum problema. Certo? Então a gente tem que se atentar a isso quando a gente precisar denotar um subconjunto. Eu disse para vocês que o subconjunto B está contido no conjunto B, mas eu não disse para vocês o que é esse contido, né? Das dois conjuntos, por exemplo, a gente diz que o conjunto SB é o conjunto SB, ele é o subconjunto de B, porque ele tem os mesmos elementos, né? Os mesmos, não todos, mas os elementos deles estão em B também. Então a gente usa que eles estão contidos. Então, subconjunto B, a gente pode dizer assim, que ele está contido, a gente usa esse U virado para a direita, então ele está contido. Subconjunto B está contido no conjunto B. Certo? Então a gente usa esse C para o lado aqui que é contido. Por exemplo, eu posso dizer que o subconjunto B ele está contido nos naturais. Tá? Eu também posso dizer que o subconjunto B está contido nos reais, por exemplo. Só que o negócio mais preciso é esse que ele está contido no B, porque a lei de formação deles são menores. Por exemplo, se eu disser que ele está contido nos reais, os reais têm números infinitos. Então seria muito difícil para a gente tentar. Se a gente não soubesse, né, o conjunto B, ele ficaria difícil. Então, o mais ideal é que a gente faça isso do conjunto mais parecido com ele, né? Ou que já tenha uma lei de formação mais prévia do subconjunto dele. Por exemplo, eu disse para vocês que o que está contido e, por exemplo, agora a gente pode dizer que o subconjunto B ele é igual a algum outro subconjunto. Como que eu posso dizer uma formação? Tá, o subconjunto de B a gente chegou para esse subconjunto porque a gente já tinha a lei de formação lá, que é os inteiros, né, pertencentes os números ímpares pertencentes aos inteiros, e a gente chegou no subconjunto que a gente mesmo criou, a gente definiu as leis de formação dele. Mas outra pessoa poderia vir para mim e criar um outro subconjunto, ou um outro conjunto, né? Por exemplo, o conjunto C. Essa pessoa podia vir e dizer que o conjunto C dela também é 1, 3, 5, 7 e 9. Sem me dizer qual é a lei de formação desse conjunto, mesmo que eu poderia já
vendo quais são os números, eu já podia formular essas leis, porque, né, é óbvio, todos os elementos deles estão citados. Aqui eu posso dizer que o meu subconjunto B, ele é igual ao conjunto C, porque todos os elementos são iguais, entenderam? O 1 tem no C e tem no subconjunto B, o 3 tem no conjunto C e tem no subconjunto B, subconjunto B, isso, certo? Então, para mim dizer que os dois conjuntos são iguais, eu uso só o símbolo de igual mesmo. É isso, tá? Agora, a gente vai passar para o outro... Perdão, a gente vai para o nosso outro conteúdo, que é a operação entre conjuntos. Na operação entre conjuntos, deixa eu ver se eu vou para cá. A gente tem as operações as operações básicas entre conjuntos, sabe? A gente pode somar dois conjuntos, a gente pode subtrair um conjunto do outro, mas a gente não usa aqueles símbolos que a gente usa geralmente na matemática para a gente fazer com números, tá? A gente vai usar como está contido, ou união, interseção e assim por diante. Para mim somar dois conjuntos, eu não falo soma, mas eu falo união entre conjuntos. Por exemplo, se eu quero fazer... Eu vou dar dois conjuntos aqui primeiro. Conjunto A vai ser 1, 2, 3, 4 e 5. Ou seja, se eu fosse fazer por lei de formação, seriam A, X, tal que X pertence aos naturais, tal que... Perdão, X pertence aos naturais, onde X é maior que 0 e X é menor que 6. Então, eu podia, se fosse pela lei de formação, eu faria isso. Mas eu vou só citar os elementos. Agora, no conjunto B, eu vou colocar que ele é os números pares, 2, 4, 6, 8 e 10. Os números pares maior que 1 e menor que 11. Ou maior ou igual que 2 e menor ou igual que 10. Então, a gente tem esses dois conjuntos. E se a operação que eu quiser fazer seja unir esses dois conjuntos, ou se um exercício pedir para vocês unirem, fazer uniões entre esses dois conjuntos, vai estar provavelmente algo assim. A, esse U e B. A união B é a gente juntar os elementos dos dois conjuntos, tá? E a gente vai ter um outro conjunto. Eu não vou dar um nome para esse conjunto, porque já tem aqui a união B, então esse pode ser o nome dele sem problema. Aí o que a gente vai fazer? A gente precisa unir todos os elementos desses conjuntos. A gente percebe que a gente tem alguns números iguais, tá? O 2, o 4, só o 2 e o 4. A gente repete esses dois números? Não, tá? A gente vai usar só um deles. Porque abrange, eles são os mesmos elementos, tá? Só estão em conjuntos diferentes e em lei de formações diferentes. Então, como que vai ser a união desses dois conjuntos? Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 e 10. Viram que agora ele não tem uma lei de formação? Ou se tiver, uma lei muito mais complexa, tá? Porque ele não tem uma lógica, né? Se a gente olhar assim, uma lógica de formação. E tá tudo certo, tá? Esse conjunto ele não precisa ter essa lógica, porque ele é uma união de dois conjuntos, tá? Então a gente diz, né? A gente faz a união de dois conjuntos dessa maneira. A união B igual a I une todos os elementos. Certo? E se eu disser que eles estão contidos, né? Por exemplo, B está contido em A? Não está, porque está faltando alguns elementos, tá? De B que não tem em A, e vice-versa, então nenhum está contido em outro. Mas, se eu fizer um conjunto C, por exemplo, que tem os números 1, 3 e 5, vamos fazer melhor.
tem os elementos 1, 3 e 5. Eu posso dizer que C está contido em B? Não posso, porque já de cara o elemento 1 do C não está no conjunto B. Então, dessa maneira, ele não pode ser subconjunto de B, ele não pode estar contido em B. Tá? Mas se eu olhar no conjunto A, eu vejo que alguns elementos aqui são iguais, olha só. O elemento 1 no conjunto C está contido em A, 3 está contido em A também, e 5 também está contido em A. Então, para mim dizer isso, eu falo que C, esse o virado, né, esse C comprido aqui, está contido em A. Abro chaves e nem precisa justificar, porque ali já está. Né? Então, C está contido em A. Outra maneira de... Outra coisa que a gente pode brincar entre conjuntos é a interseção de conjuntos, tá? A interseção é afirmar... por exemplo, se a gente afirma que A interseção B lá, se a gente tem a interseção de A com B, o que a gente quer dizer? A gente quer dizer que tem, ao mesmo tempo, um elemento em A e um elemento em B, e que a gente pode subtrair elementos de um com o outro, tá? A gente já tem uma lei, primeiro uma classificação que é que eles precisam ter os elementos iguais, certo? Ou um precisa estar contido em outro, não precisa ser todos os números iguais, mas um precisa estar contido em outro. E aí, a gente sabe que o conjunto C, por exemplo, está contido em A, e para a gente fazer a interseção de um com o outro, a gente primeiro escreve que C interseção A vai ser igual. Eu tiro todos os elementos de C que estão em A, tá? E eu faço um outro conjunto. E aí aqui eu vou ter conjunto C contido em A, perdão, C interseção A, que vai ser 1 eu já não vou colocar, porque olha só, está contido nos dois, tá? Então a gente vai pular para o próximo, lá que é 2. O elemento 2 não está contido nos dois, apenas no conjunto A. O próximo elemento, o número 4, que não está contido no conjunto C, mas está contido no conjunto A. E o número só, né? É isso só. Então a gente tem aqui que o conjunto C interseção A vai ser só o número 2 e o número 4. O elemento 2 e o elemento 4. Certo? Então eu acredito que seja isso os principais conceitos, né? O que a gente pode brincar mais com esses conjuntos, né? Deixa eu ver. Então a gente viu aqui o que é o conjunto. A gente já viu a teoria dos conjuntos, a gente sabe o que é a base do conjunto, né? As operações a gente já viu também, mais ou menos. Mas agora a gente se aprofundou um pouco mais nos conjuntos numéricos, né? Os conjuntos inversos, os conjuntos reais, conjunto dos números reais. A gente aprendeu a formular um conjunto, certo? Que a gente precisa ter uma lei de formação para formular esse conjunto. Inclusão e igualdade entre conjuntos, tá? Subconjuntos. A gente formulou alguns subconjuntos e a gente viu as principais operações com conjuntos, né? União e interseção de conjuntos. Então é isso, agora a gente vai partir para a paridade, tá? Que também é um conteúdo importantíssimo para a gente compreender algumas situações problemas algumas situações problemas e também como que a gente vai fazer a resolução delas, tá? Então vamos lá para a próxima aula agora. Para continuar o nosso conteúdo aqui, agora a gente vai trabalhar paridade, tá? Ele também é uma das coisas que a gente usa também para
principalmente para prova matemática, tá? Provar algum resultado, algo do tipo. Se pedir uma prova em algum conteúdo que tenha paridade, você vai precisar saber esses conceitos prévios, esses conceitos básicos, tá bom? Nossa, deixa eu abrir aqui abrir o nosso arquivo aqui. Vamos lá então. Então, a continuação, a gente já viu o que é, viu mais ou menos algumas coisas que a gente pode fazer com conjuntos, como a gente determina um conjunto e como a gente pode denotar um conjunto, tá bom? Agora a gente vai trabalhar a paridade, tá? Então, galera, acho que todos já sabem que todo número inteiro ele pode ser ou par ou ímpar, né? E apesar da simplicidade, que é isso que, né, acho que já está tão inserido no cotidiano, assim, principalmente de quem estuda matemática, a gente vai ver que isso é uma ferramenta com bastante utilidade para a gente resolver vários problemas, principalmente nas Olimpíadas, que envolvam números inteiros, tá bom? Deixa eu apagar aqui. E a gente vai começar definindo principalmente o que é um número par ou o que é um número ímpar. Na matemática, a gente define um número inteiro. Bom, a gente define um número ímpar ou par da seguinte maneira. Se um número inteiro, n, qualquer número no conjunto dos inteiros, qualquer número pertencente ao conjunto dos números inteiros, ele só é dito par se existir um k, tá? Esse k aqui também, qualquer elemento dos números inteiros, e ele só vai ser par tal que exista um número inteiro multiplicado por 2, tá? 2 vezes k. Então, na matemática, quando a gente for dar um exemplo, quando a gente for trabalhar com números pares, principalmente se a gente for criar uma lei, escrever uma lei num conjunto, a gente não vai escrever um número par, mas sim 2 vezes k, tá? Esse k sendo qualquer elemento dos números inteiros. Porque olhem só, 2 vezes k, considerando o conjunto dos números inteiros, se a gente multiplicar trocar aqui, né? Se a gente trocar esse k por um número inteiro, por exemplo, 8, ou 2 vezes 7, né? Um número par ou um número ímpar. Vou colocar aqui um número ímpar negativo. Olha só, se a gente multiplica esse 2 vezes um número par positivo, a gente tem 16, certo? Um número par. Se a gente multiplica esse 2 por um número ímpar positivo, 2 vezes 7, 14, um número par também. Se a gente multiplica esse 2 por um número negativo ímpar, a gente tem menos 14, que também é um número par, tá? Então, vocês viram que qualquer elemento que eu colocar aqui que pertença ao conjunto dos inteiros sempre vai dar um número par. Por isso que a gente classifica ele como 2k. Então, é basicamente por isso, tá? Isso aqui vai funcionar para qualquer elemento do conjunto dos inteiros, tá bom? Então, por isso que a gente classifica o número par dessa maneira. Tá bom? Agora vamos lá para o número ímpar. O número ímpar é dito ímpar se existir um k que pertence ao conjunto dos naturais, que pertence ao conjunto dos inteiros também, tal que 2 vezes k mais 1 vai dar esse número ímpar, tá bom? Tal que um número ímpar vai ser dado por 2 vezes um número inteiro mais 1. Vamos lá para aqueles mesmos exemplos que eu dei aquela hora ali. 2 vezes 8, que é um número par positivo, mais 1, né? Que é isso que é classificado ali. Então, mais 1. 2 vezes 9 mais 1. Ou 2 vezes menos 7 mais 1. Vamos lá ver. 2 vezes 8, 16, mais 1, 17. Um número ímpar. 2 vezes 9, 18, mais 1, 19, também um número ímpar.
e 2 vezes menos 7, menos 14, mais 1, menos 13, que também é um número ímpar. Vocês viram só que qualquer elemento que eu pegue dos números inteiros, do conjunto dos números inteiros, e substitua esse k ali, sempre vou obter um número ímpar? Por isso, a gente diz que o número ímpar é dado por 2 vezes k mais 1. Simplesmente por isso, tá? Isso aqui a gente vai usar muito se a gente precisar provar algo, como eu disse no início, na matemática. Geralmente, quando tem algum exercício que envolva paridade ou algo do tipo, eles pedem para que a gente prove. Então, para a gente provar que funciona para todos os números, a gente usa 2 vezes k mais 1 para um número ímpar ou 2k para um número par. E como consequência, por exemplo, o número par aqui que é 2 vezes k, a gente obtém um número par se e só se ele for divisível por 2, tá? 2 vezes k dividido por 2 vai ser k. Então, a gente vai obter um número par se e somente se ele for divisível por 2. Propriedades. Algumas propriedades da paridade aqui que eu coloquei é que a soma de dois números inteiros da mesma paridade vai ser sempre par. Ou seja, se for a soma de dois números pares, vai ser par. Se for a soma de dois números ímpares, também vai ser par, tá bom? E que a soma de dois números inteiros de paridade oposta sempre vai ser ímpar. Ou seja, se for a soma de ímpar mais par, vai ser sempre ímpar. Se for a soma de par mais ímpar, também vai ser sempre ímpar, tá bom? Isso vai mudar quando for um produto entre paridades, tá? Mas isso a gente vai trabalhar ali mais pra frente. Agora eu vou fazer uma demonstração com vocês que pode ser usado, por exemplo, para provar algo, tá? Aqui, por exemplo, a gente tem duas situações, tá? Duas situações, dois casos, isso? Exatamente. Então vamos lá. Primeira demonstração. Sejam A e B números inteiros de mesma paridade, vamos dividir em dois casos. Um caso em que A e B são pares e outro em que A e B são ímpares. Então a gente vai lá para o primeiro caso ali que ele pede para a gente supor, tá? Então vamos lá. Suponha que A e B sejam pares. Então A e B são números pares e existem M e N que pertencem aos inteiros, tais que A igual a 2M e B 2N. Então ele deu pra gente que A e B são pares, certo? Dois números de paridade iguais. Então vai existir M e N, que a gente vai trocar lá no lugar daquele K que a gente viu ali na primeira vez, tá? Olha só. Viu que a gente trocou aqui o 2K mais 1? Agora esse K vai ser trocado por um M e um N, que são outras incógnitas também. Você pode usar qualquer letra, mas vamos mudar aqui só para não ficar igual. E também porque ali agora a gente vai usar duas incógnitas que podem ser diferentes, né? Ele não deu valor, ele só disse que M e N pertencem ao conjunto dos inteiros. Então vamos lá. Então existem M e N que pertencem aos inteiros, tais que A igual a 2M e B igual a 2N, porque eles são pares, certo? Lembra lá que para existir um número par, ele precisa ser 2 vezes K. Então aqui a gente tem 2M e 2N. A única coisa que mudou foi a incógnita. Então dessa forma, a gente tem que A mais B vai ser igual a 2M mais 2N, certo? E 2 vezes M mais N. 2 vezes M mais N, que a gente fez a distributiva aqui só, certo? A gente pode demonstrar aqui, fazer um cálculo demonstrativo, por exemplo, considerando que a gente trocando essa soma por uma outra incógnita. Porque a soma de dois números a soma de dois números inteiros vai resultar no número inteiro, certo? Então M mais N eram números inteiros, vai resultar no número inteiro, que a gente também não sabe. Porém, a gente pode considerar que essa soma, que vai resultar no número inteiro, seja só um número inteiro mesmo, considerar a soma inteira, tá? Então, o que a gente pode fazer?
a gente pode dizer que A mais B vai ser igual a 2m mais 2n, certo? 2m mais 2n, que é igual a 2 que multiplica m mais n, que é igual a 2t, certo? Aqui pode trocar por qualquer letra também, é apenas uma incógnita, tá? Já que vai resultar um número inteiro. E aí vocês viram que a soma desses dois números pares resultou em 2 vezes t, que é um número inteiro também. E quando a gente multiplica um número inteiro por 2, sempre vai ser como resultado um número par. Olha só, lembra que aqui a gente usou 2 vezes k, o k para demonstrar um número inteiro? Ali foi a mesma coisa, a gente só mudou a incógnita, aqui ficou 2 vezes t, t é um elemento dos inteiros, dos inteiros. Então, t é um elemento dos inteiros, portanto, aqui como resultado a gente vai ter um número par, certo? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que A e B sendo pares, a soma de dois números pares sempre vai ser um número par, como resultado. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. A soma de dois números pares sempre é par. Por exemplo, se cai uma situação problema para vocês numa Olimpíada ou até numa avaliação que peça para vocês provarem que a soma de dois números pares sempre vai ser par. Vai ser exatamente esse processo aqui, tá bom? É exatamente esse processo. Simples. Só uma demonstração breve, né? E que já provou que a soma de dois números pares sempre vai ser par. E vocês viram que a gente não substitui o m e o n por qualquer elemento dos naturais, dos inteiros, mesmo a gente sabendo que eles pertencem aos inteiros. Isso significa que vai funcionar para qualquer elemento dos inteiros, entendeu? O que reforça para a gente que sempre vai resultar no número par. Agora aqui no segundo caso, olha só. Suponha que A e B são ímpares. Agora a gente precisa supor que os dois são ímpares. E vocês lembram que para um número ser ímpar, ele precisa ser 2 vezes um inteiro mais 1? Então vamos lá. Suponha que A e B sejam ímpares. Então existe m e n que pertencem aos inteiros, tais que A vai ser igual a 2m mais 1 e B vai ser igual a 2n mais 1. O que a gente pode fazer? O mesmo processo que a gente viu ali no primeiro caso. Então, 2m mais 1 e 2n mais 1, então A mais B vai ser igual a 2m mais 2n, 2m mais 1 mais 2n mais 1. Isso. A mais B vai ser igual a... Aqui a gente precisa colocar entre parênteses, quase que eu errei. O que a gente faz? Uma distributiva. 2m mais 2n, 4mn. 2m mais 1, mais 2m mais 1. 1 mais 2n mais 2n. 1 mais 1 mais 2. Perdão, acho que eu fiz... Espera aí que eu acho que eu errei aqui no começo. Vamos lá. Então,
Supõe que A e B sejam ímpares, então existe M e N que pertencem aos inteiros, tais que A igual a 2M mais 1 e B 2N mais 1. Então, dessa forma, a gente vai ter que A mais B vai ser igual a 2M mais 1, entre parênteses, mais 2N mais 1 também. Isso aqui vai resultar em A mais B é igual a 2M mais 2N. Isso, a gente não faz distributivo aqui não. Mais 2, né? 1 mais 1, 2, mais 2, isso. Exato. E isso daqui a gente pode dizer que A mais B vai ser igual a 2M mais N mais 1. Né? A gente coloca o 2 em... Nossa, fugiu a palavra. Tá. 2M, isso mesmo. Vamos lá. O que a gente pode fazer? A mesma coisa que a gente fez aqui no primeiro caso. A gente considerou que M mais N era igual a T, porque como resultado a gente obteve um número inteiro, né? Então a gente pode trocar esse resultado já por uma incógnita de número que pertence aos inteiros. Vamos lá. M mais N mais 1 é um número inteiro, mais um número inteiro, mais um número inteiro também. Então aqui a gente vai ter como resultado um número inteiro. Vamos substituir aqui agora por outra letra. Não vou usar T mais. Vou considerar um... Tá, não, aqui a gente pode usar um T ainda, não tem problema. Então vamos lá. Um T que pertence aos inteiros, certo? Então a soma A mais B vai ser igual a 2 vezes T, certo? Eu acho que vocês compreenderam, né, qual foi a demonstração aqui. Como a gente tem aqui a soma de 3 números inteiros, já que M é inteiro, N é inteiro, 1 também é um número inteiro, então a gente pode considerar que o resultado aqui vai ser um número inteiro. Para demonstrar esse número inteiro, a gente substituiu a letra T aqui, que seria esse resultado, né, que pertence aos inteiros também. Então a gente pode dizer que A mais B vai ser igual a 2 vezes T também, 2 vezes o número inteiro. E a gente sabe que 2 vezes um número inteiro vai ser um número par também. Que reforça que a gente viu lá no começo, que números de mesma paridade, a soma de dois números de paridade da mesma paridade vai ser sempre par. Então a gente provou isso aqui agora, tá? Com essa demonstração. Agora, vamos fazer não tem aqui um exercício com paridade oposta, mas vamos ver que é o mesmo processo, tá? Então, vamos ver. Seja A e B, números inteiros, de paridade oposta também. Tá? Agora a gente vai considerar que A é par e B a gente considera que é ímpar. Tá? Então a gente estabeleceu aqui essas condições. Tá, nossa, sem espaço aqui já não anota. Mas vamos lá. Então vai existir também um M e um N, né, que pertence. Tá, existe M e N, que pertence aos inteiros também. Certo? E aí vamos lá, soma de dois números. É o mesmo processo, só que agora a gente tem que são dois números de paridade oposta, tá?
O A a gente sabe que é par. Como que a gente demonstra um número par? É 2 vezes um número natural, um número inteiro, né? Então a gente pode dizer que A mais B vai ser igual o valor de A, que é 2 vezes o número inteiro, mas a gente vai usar aqui M para demonstrar essa incógnita, mais B, que é ímpar. Um número ímpar a gente demonstra como 2 vezes o número inteiro também, a gente vai usar o N para demonstrar um número inteiro, mais 1. Tá? A gente chega que A mais B vai ser igual a 2 vezes M mais N. A gente coloca o 2 em evidência, essa palavra que eu não estava lembrando aqui agora para explicar para vocês. Então a gente coloca o 2 em evidência, que são termos semelhantes entre os dois elementos aqui, tá? Os dois monômios, perdão. E aí colocamos em evidência, dividimos os outros por 2, 2m dividido por 2m, 2n dividido por 2n. Então 2 que multiplica a soma m mais n. Mais esse 1 aqui no canto que a gente não pode esquecer, tá? O que a gente pode dizer? A gente pode fazer a mesma coisa que a gente fez ali no começo. Dizer que a soma de dois números inteiros, que vai sempre resultar no número inteiro, pode ser demonstrada como um número inteiro apenas. Então a gente troca tudo isso aqui por um t. Por um t. Então a soma A mais B vai ser igual a 2 vezes um número inteiro t mais 1. Vocês viram agora que o resultado aqui deu diferente daquela demonstração, das demonstrações anteriores? Porque olha só, quando a gente fez a soma com dois números pares, a gente obteve 2 vezes esse t como resultado. Quando a gente fez a soma com dois números ímpares, a gente obteve também 2 vezes t como resultado. Significa então que a soma com dois números de paridade iguais vai sempre ser par. E agora a gente fez o quê? A gente fez uma demonstração onde os dois elementos eram opostos, né? Um era par, o outro era ímpar. Um a gente demonstra como 2 vezes o número inteiro, que é o número par, a outra como 2 vezes o número inteiro mais 1. E como resultado, a gente obteve 2 vezes o número inteiro mais 1, que é 2t mais 1, certo? 2t mais 1. Isso aqui demonstrou pra gente que quando a gente vai somar um número par e um número ímpar, a gente vai obter como resultado um número ímpar, certo? O que também confirma a nossa propriedade lá, a nossa propriedade 2, de que a soma de dois números inteiros de paridade oposta é sempre ímpar, tá? Então a gente fez mais uma prova aqui agora para provar a nossa propriedade ali de cima. Deixa eu apagar aqui para a gente demonstrar outro exercício agora. O próximo exercício a gente vai demonstrar agora a paridade de produto, entre produto, tá? O produto de dois números inteiros, gente, sempre vai ser ímpar se os dois forem ímpares, tá bom? Por exemplo, a gente vai considerar dois casos aqui. Um caso que A e B são ímpares, então vamos lá. A e B é ímpar, como que a gente diz que o número é ímpar? Quando ele é 2 vezes um número inteiro mais 1. No segundo caso, a gente vai considerar que um deles é par.
tá? Mas esse a gente deixa para o segundo caso ali agora. Então vamos lá. No primeiro caso, sejam A e B números inteiros ímpares, né? A gente já escreveu aqui. Então existem também um M e um N que pertencem aos inteiros, que a gente vai usar para fazer a demonstração. Certo? Tais que A vai ser igual a 2M mais 1. Tá vendo que eu só estou substituindo esse K aqui por uma incógnita dessa? Olha só, 2M mais 1. E B também, só que 2N mais 1. Aqui o que a gente vai obter agora? A gente tem que somar, aqui, perdão, que o produto AB vai ser igual a 2 vezes M mais 1, que multiplica 2 vezes mais 1. Certo? Só substituir o valor de A aqui também e o valor de B aqui também. Espera aí que eu esqueci de colocar o N aqui no segundo produto. 2M e 2N mais 1. Isso. Fazendo uma manipulação algébrica aqui, a gente sabe que a produto B vai ser 2M mais 2N. Então a gente vai ter 4MN. 4M produto N. Mais 2 vezes M mais 1. Perdão, 2 vezes M que multiplica 1, então 2 vezes M. Mais 2 vezes N, que multiplica 1, 2 vezes N também, né? 1 vezes 2 vezes N. Mais 1 vezes 1, 1. Mais 1. A que multiplica B, a gente vai colocar aqui um termo divisível entre os três monômios aqui vai ser o número 2 também. Então a gente coloca o número 2 em evidência. E divide 4mn dividido por 2 vai ser 2mn. 2m dividido por 2 vai ficar m. E 2n dividido por 2 vai ficar n. Mais 1, né? Aquele mais 1 ali. O que a gente pode fazer? Aqui a gente tem um produto de 2 com mais o produto de dois números inteiros. Então, 2 vezes m, que multiplica n. O produto de números inteiros vai ser sempre um número inteiro, que soma um número inteiro e soma mais um número inteiro de novo. Mais m mais n. Ou seja, aqui também a gente vai obter um número inteiro, que a gente pode substituir por uma incógnita, né? T também de novo. Então, 2mn mais m mais n vai ser t. Logo, A produto B vai ser igual a 2 vezes essa incógnita aqui, que vai resultar no valor inteiro, né? 2 vezes t, que soma 1, mais 1. Então, o produto AB vai ser igual a 2 vezes o número inteiro mais 1. Lembra de onde que vem isso? Lá da prova do número ímpar, né? Então, o número ímpar só é ímpar se ele puder ser escrito como 2 vezes um número inteiro mais 1. Certo? Então, a gente chega aqui deixa eu voltar aqui. Então, a gente chega aqui, A e B sendo dois números ímpares, tais que A vai ser igual a 2 vezes M mais 1 e B 2 vezes N mais 1,
o produto de A, B, que são números ímpares, o produto de dois números ímpares, vai resultar em duas vezes o número inteiro mais um, que também é um número ímpar. Então, a gente provou aqui agora que o produto entre dois números ímpares vai ser sempre um número ímpar também, tá bom? Então, a gente fez mais essa prova aqui agora. Agora, o segundo caso que eu falei para vocês, que é considerando que um deles vai ser par. Qualquer um dos dois. Deixa eu dividir aqui a tela para que a gente está sem espaço na nota. Então, vamos lá. O caso 2 é a mesma coisa, que isso aqui eu não vou repetir essa parte aqui, tá bom? Que A e B... Não, aqui vai ter que repetir sim, que eles são diferentes. Então, ó. Seja A e B, né? A e B. Números inteiros também. E vamos supor que o A pode ser par, né? Então, A e B inteiros. Igual ao inteiro não, porque a gente está considerando um conjunto, então tem que ser só pertence. Então, A e B pertencem aos inteiros também. A e B pertencem aos inteiros e A é ímpar. Não, vamos supor que A é par, né? Tá. Então, A é par, então A vai ser dito como duas vezes M só e apenas. E B, número ímpar, vai ser escrito como duas vezes N mais 1. Isso aqui vocês já pegaram, né? Não tem muito segredo. Tá. A gente quer saber se o produto deles vai resultar em um número par ou ímpar, certo? Então vamos lá, o produto AB vai ser igual a A vezes B, né? 2M, que é o valor de A, que multiplica 2N mais 1, que é o produto de B. Aqui a gente vai precisar fazer também a distributiva, tá bom? Só. Eu acho que aqui dá pra gente fazer uma outra demonstração também, mas vamos tentar aqui continuar por essa aqui igual. Fazendo a distributiva, tem que o produto AB vai ser igual a 2M, que multiplica 2N, né? Então, 4MN. Dois M, que multiplica 1, que é 2M, mais 2M. Um termo divisível por 2 é 2 também. Pelos 2, né? Perdão, por 4 por 2 é 2. Coloco 2 em evidência. 4mn dividido por 2 vai ser 2mn. 2m dividido por 2 vai ser 2, só apenas m, né? Perdão. O que a gente pode fazer? A mesma coisa que a gente tem feito nas outras demonstrações, que é, como aqui o produto de três números inteiros vai resultar no número inteiro, mas a soma do número inteiro vai resultar também no número inteiro, a gente pode substituir isso apenas pela incógnita, né? T, que também vai ser um número inteiro. Então, mas a produto B vai ser duas vezes um número inteiro e apenas, tá? O que significa, o que a gente prova aqui, então, que o produto de um número par com um número ímpar, ou seja, A vezes B aqui, né, considerando que o A é par e o B é ímpar, vai ser um número par. Tá bom? Eu acho que é isso. A nossa aula hoje está acabando. Eu ia resolver alguns exercícios da lista de exercícios, mas acho que não vai dar tempo não, tá? Na próxima lista eu vou enviar mais alguns exercícios dessa demonstração, porque
É um conteúdo simples quem está inserido já na área da matemática, mas ele tem alguns pulos assim que pode acabar confundindo a gente, tá? Deixa eu voltar lá para o começo, para a gente ver o que a gente viu hoje. Então, depois, né, da gente ter visto conjuntos numéricos, a gente veio para a paridade, certo? A gente aprendeu que paridade tem a ver com se o número é ímpar ou se o número é par, e que apesar disso daí ser muito simples, ele é uma ferramenta muito boa para a gente fazer provas na matemática, né? A gente viu o que é a definição do número par e a definição do número ímpar, a gente aprendeu a definir eles, tá? E a gente viu algumas propriedades, né? Tanto na soma de números pares e ímpares, quanto de produto de números pares e ímpares. Tanto com produtos de elementos iguais, elementos opostos, como soma também, né? A gente fez demonstrações, comparou alguns casos, tá? Fizemos bastante provas, né? Provamos várias propriedades aqui. E eu acho que é isso de paridade. Não tem mais o que a gente se aprofundar. Eu acho que para o que a gente vai ver em análise combinatória, isso é muito bom, é básico, mas é bom. A gente aprendeu a definir isso. E se a gente vê agora um problema, uma situação problema, a gente vai conseguir provar, né? Se alguém pedir para vocês provarem se a soma de dois números pares vai ser par ou ímpar, ou diversas manipulações que a gente consegue fazer, a gente vai conseguir fazer agora, certo? Então eu acredito que seja isso. A gente se vê na próxima aula. Agora acho que só depois das férias, lá por julho ou agosto, nossa próxima aula, né? E eu espero que vocês fiquem bem, tá bom? A lista de exercícios para entregar hoje, tá? Mas eu acho que como a gente não teve uma aula hoje para a gente discutir os exercícios da lista, pode entregar lá no Classroom antes de até fechar, né, o prazo lá, tá bom?